Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler esta leitura bastante conhecida, que eu preciso falar mais um pouco sobre o profeta. Apocalipse 10, verso 7. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Criador, te louvamos, te bendizemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor sempre tem aberto uma porta para que a misericórdia assista o povo, para que o povo encontre um lugar de descanso, de refúgio. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco e nos dá o prazer do alimento celestial para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Há muito comentário com respeito ao irmão Brana, as suas pregações, as fitas, o que ele diz sobre isto. Eu quero reforçar mais um pouquinho a nossa palavra hoje. Diga somente o que a fita diz. Vamos deixar aqui o parágrafo que corresponde a este título, a revelação dos 7 selos, Deus escondido e revelado em simplicidade, 106. Então, agora, ouça cada palavra, agarre-a. E se você está obtendo isto das fitas ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Não diga nada a não ser o que a fita diz. Diga exatamente o que a fita diz. Vem. Agora, porque algumas daquelas coisas nós vamos compreender bastante coisa sobre isso agora, porque isto é mal compreendido. Vem, e esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais. Vem, porque eu não digo isso de mim mesmo. É Ele quem o diz. Veja você. E assim muitas vezes confusão, pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isso significa isto e aquilo. Apenas deixe isto do modo que está. Amém. Agora a mensagem que nós pregamos, ela é tão diferente das mensagens existentes, que as pessoas até pensam que o que nós pregamos não é o que diz as fitas. Eles até pensam que o que falamos não é o que diz os livros, não é o que diz Brana, por ser diferente. Agora, é diferente porque nunca
ouvimos tais coisas. Porque quando você ouve uma coisa repetidas vezes, você guarda aquilo. Mas se você nunca ouviu, são coisas que nunca ouviu e que está na mensagem. Então, para começar, eu quero que você, que estuda comigo estas coisas do profeta, eu trago aqui apenas numa folha, para resumir, para não trazer muitos livros. Então, já está aqui, a gente prepara para isso, para ter mais um tempinho aqui para ajudar as pessoas. Mas eu quero que você perceba o que o irmão Brana disse sobre a revelação dos selos. Quando abriu os selos, isso abriu toda a Bíblia. A festa das trombetas 36. Então você tem que saber que a mensagem da abertura dos selos, da revelação dos selos, ela é tão verdade quanto qualquer outra mensagem. E tudo tem o seu tempo. O povo tinha que ouvir as palavras da lei, guardar as palavras da lei, Deuteronômio 4:2. E não podia mudar, enquanto existisse esse espaço de tempo, Deus trabalhando com a lei, eles não podiam mudar. Da mesma forma, nós temos o espaço de tempo da graça, Deus trabalhando com a graça. Enquanto a graça, escuta bem, não se pode mudar nada. Agora, cada vez que venceu uma etapa ministerial de Deus na terra, a coisa veio diferente. Você vê, o Novo Testamento veio diferente do Antigo Testamento. Vamos dizer, os livros, os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que notar que as cartas são diferentes. Você não tem as doutrinas nos evangelhos. Você vai ter as doutrinas nas cartas de Paulo, de Pedro, as exigências, você vai ter sempre naquela posterior. Então você tem que admitir isso. O período da lei, houve tanta coisa que Deus exigiu que os homens não cumpriu, que o próprio Deus veio aqui em carne e cumpriu a sua lei. Os homens não conseguiram cumprir. Deus cumpriu a lei e nos deu a graça. Agora, se Deus nos deu a graça, você tem que saber que essa lei, ela está magnificada dentro da graça. Mas aquilo que a graça não fala que a lei falou, você não tem que colocar ali dentro da graça. Era como Paulo e Pedro. Pedro queria colocar a circuncisão nas suas pregações. Paulo falou que ele não estava certo, porque a circuncisão foi dada no Velho Testamento, fisicamente. No Novo Testamento, Paulo pregou uma circuncisão de coração. Se as pessoas não perceberem isto, é como a lei, não matarás. Aqui no Novo Testamento não é questão de matar, se você odiar seu irmão, já matou. Então, isto é magnificar. No Velho Testamento era guardar um dia de sábado. No Novo Testamento é você receber a Cristo que te dá um descanso eterno, não um descanso apenas de um dia de sábado. Tudo aquilo eram sombras, eram tipos de coisas por vir. Paulo fala isto. Então, essas coisas acontecidas, você tem que dar atenção a elas e saber que na próxima etapa, aquelas coisas foram enaltecidas, foram aprimoradas, como a lei foi aprimorada na graça. A graça, os evangelhos que contam sobre o caminhar de Jesus, nascimento, vida e morte do Senhor Jesus, é o que os evangelhos mostram. Depois você vai ter que ver as cartas de Paulo, de Pedro, de João, mostrando algo mais magnífico ainda do que os 4 evangelhos.
Gente, não pode perder isso. Se você ficar só com os evangelhos, você perde as coisas que estão magnificadas nas cartas de Paulo. Agora, as cartas de Paulo e os evangelhos estão dando vida dentro de 2 milênios da era da graça. Como diz a própria Bíblia, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. E você tem que dar atenção a isso. Não, eu vou ficar com a lei. Deus já magnificou a lei, trazendo Cristo. Você não tem que agora observar os mandamentos como sendo da lei. Matar ninguém pode matar, roubar ninguém pode roubar. O Novo Testamento não ensina isso também. Mas o Novo Testamento resume 10 em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi o que o Senhor Jesus pregou. Isso magnifica o Antigo Testamento, a lei, certo? E assim, o que foi dito através dos evangelistas, dos escribas que escreveram os 4 evangelhos, você vai encontrar que são magnificados depois através de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Timóteo e assim por diante. Por quê? Eles sempre estavam falando com respeito ao que aconteceu nos dias de Cristo. Como eles falavam também do que aconteceu no tempo de Moisés. Nós temos uma repetição de frases, de versículos no Novo Testamento, como nós temos nas cartas de Paulo e outras, do que foi dito lá na lei, lá no tempo da lei. Mas aqui no tempo de Paulo estava magnificado, certo? O que as pessoas precisam entender, que cada vez que Deus opera através da Bíblia, Ele magnifica a obra anterior. A obra que chega na frente está magnificando, não está falando mal. É como a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Se você ficar com a primeira e segunda etapa, você não tem nada. Porque a terceira etapa é que vai magnificar a primeira e segunda. Você vai ver que a primeira e segunda passa a ter vida. Aí você lê aquelas mensagens que o irmão Brana pregou no tempo da primeira e segunda etapa. Você diz, como ele já tinha essa luz? E a gente não percebia. Mas o que foi que fez nós percebermos? Foi Deus magnificando a terceira puxada. Por isso Deus falou para o irmão Brana, não diga a ninguém. Irmãos, o que nós temos hoje, não é para falar de nós não. O que nós temos hoje, o que o povo do Brasil tem hoje através da mensagem, é uma coisa tão tremenda que magnifica, engrandece a mensagem da primeira e segunda etapa do profeta. Mas se você não tiver a terceira, você não tem nada. Entende? Se você não tiver a graça, não adianta nada a lei. Se você não tiver as cartas de Paulo, não adianta nada os evangelhos. Agora, eu vou mais fundo. Tem o Apocalipse. Você tem o Apocalipse, mas não tem o mensageiro que revelaria no tempo o Apocalipse, então não adianta nada você ter o Apocalipse. Por isso que a Bíblia na mão das pessoas não adianta nada se não tiver revelação. Precisa de ter revelação. Se não tiver, não adianta nada. Eu tenho a Bíblia. O Velho Testamento, o judeu também tem até hoje. Ele diz a Torá. Eles leem a Torá todo sábado. Eles guardam o que Moisés falou, mas já passou, Deus já veio com a graça, e eles perderam a magnificação da lei. Eles perderam. A graça magnificava. Quando você aceita a obra de Deus na frente, você magnifica a obra de Deus anterior. Quando você crê em Jesus Cristo hoje, com um novo nome, isso magnifica muito mais Jesus Cristo, o seu nome. Muito mais, você começa a perceber como Deus trabalhou desta forma e deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, que no céu e na terra tem que dobrar sobre este nome e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, tudo isso está na Bíblia, mas quando é que haveria
o tempo de ajoelhar, dobrar todo o joelho. As pessoas estão esperando que vão dobrar todo o joelho lá na frente. Não, filho, na abertura dos selos. É quando o Cordeiro sai do trono, você dobra os seus joelhos e faz como João na ilha de Patmos, que canta, que glorifica, que rejubila na presença de Deus, pelo que Deus mostrou para ele. Então aqui você canta, rejubila com esta revelação, pelo que Deus mostrou para você nesse dia. Amém? Aquilo que nós não sabíamos nada do Apocalipse. Era um livro, símbolos. Apocalipse, livro de símbolos. O profeta falou sobre isso, pregou sobre isso. Agora, no tempo de William Branham, no tempo da voz do sétimo anjo, Apocalipse não é um livro de símbolos apenas. Entende? Apocalipse é o livro da revelação. Aí sim, tirando o véu, que quer dizer, Apocalipse quer dizer tirando o véu. Mas não tirou o véu quando veio Lutero, quando veio Wesley, quando vieram os pentecostais. Não tirou o véu, a gente não ficou sabendo das coisas. Mas quando veio o sétimo anjo, então tirou o véu. Agora você sabe o que é o Apocalipse. Sabe que tirou o véu, você passa a enxergar. Quando tem véu, você não enxerga. Você precisa tirar o véu. Tem muita gente aí na primeira e segunda etapa, gente boníssima, mas o que acontece com elas? Estão posto véu. Quando é lida a lei de Moisés, de São Paulo, eles põem um véu. Mas quando se converte ao Senhor, o véu se tirará. É isso que Paulo ensinou. Então, quando você lê o Apocalipse, tem um véu. Mas quando você lê as mensagens do sétimo anjo, o véu é tirado. Quando você lê o Apocalipse, você não entende nada da primeira e segunda etapa e a terceira. Você não sabe o que é aquilo. Mas quando tira o véu do Apocalipse, aí você sabe o que foi que aconteceu na primeira, segunda etapa e o que está dentro da terceira, que Deus diz para o irmão Branham, não diga a ninguém. Irmão, se Deus falou para o irmão Branham não dizer, não adianta você ficar esperando o irmão Branham. Não adianta esperar no irmão Branham para ele dizer. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Deus não disse para ele, não diga a ninguém, depois eu vou te levantar da tumba e você vai falar. Não está escrito nada disso. Ele não diga a ninguém. Aí tem outros parágrafos que ensinam que viria o conhecimento dessas coisas numa nova geração. E nós estamos vivendo exatamente na geração que deve conhecer o Apocalipse, a terceira puxada, que o William Branham não pôde falar para os Estados Unidos, que são muito inchados, são muito orgulhosos. Então o próprio Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Quando chega na hora da abertura daquela terceira puxada para o povo, Deus diz para João, vai ao anjo, que agora o anjo forte estava em Brana, na terra, que você vê o anjo forte no céu, na nuvem, mas quando ele põe o pé no mar e na terra, o crente não vê, esse é o problema. Quando ele põe o pé no mar, entre gente e na terra, nos Estados Unidos, ele chama-se Brana, ele é um homem, mas ele só vê o anjo forte. Não, irmão Brana, diz que o anjo forte é Cristo lá na nuvem, filho. Mas a hora que ele pisa na terra, ele é Brana. É isso que você tinha que entender. A hora que ele pisa na terra, para você, tanto faz ele estar na nuvem como ele pisar no mar e na terra, para você é uma coisa só. E não é uma coisa só. Muita gente pensa, bom, tanto faz a lei ou a graça. Não, cada uma teve a virtude a seu tempo. A lei teve a seu tempo, a graça teve a seu tempo, e hoje é o tempo da revelação. Você diz, mas não é tempo da graça? Não. E ainda não vou falar sobre isso, e já estou falando demais. Eu preciso de ler para poder deixar para vocês o que o irmão Branham falou. Porque isso aqui não é o que eu penso, não é uma doutrina de Franca, não é uma mensagem que o Osmar inventou.
O irmão Branco está dizendo, diga somente o que diz as fitas. Agora, eu prego para você e te pergunto, foi as fitas que disse isto ou não? Escuta bem. Paulo também diz assim, que a revelação tem que vir sempre ao seu tempo. No tempo de Paulo, quando a revelação veio, 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E você não tem que abolir, você não tem que separar as coisas que eu vos escrevo, porque se você for profeta ou espiritual, você tem que reconhecer que estas coisas que prego, diz Paulo, são mandamentos do Senhor. Mas espera um pouquinho, o que Moisés pregou também não era mandamento do Senhor? Era. Porque agora, no tempo de Paulo, ele tinha um novo mandamento vos dou. Aí as pessoas pensam só naquilo que Deus falou a João, e João falou para o povo. Um novo mandamento vos dou, que amai uns aos outros, assim como Deus te amou. É bonito isso, você fica fixado naquele amor e não sabe quem é esse amor e onde está este amor. O amor estava na terra revelado em Jesus, mas eles não sabiam. O amor, a misericórdia, a graça, depois que terminou a graça, deixa eu esclarecer, depois que terminou a graça, porque quando o Cordeiro sai do trono, termina a graça. Não adianta pensar que continua a graça. Eu estou falando para você de uma mensagem focalizada nos 7 selos, que o profeta disse alguma coisa, eu tenho pregado, inspirado, que foi inspirado, foi naquilo. Quando abriu os 7 selos, abriu toda a Bíblia. Festa das Trombetas, 36. Não vamos esquecer disso daí. Então, no tempo de Paulo, você tem que obedecer. E eu te pergunto, quem é que nas eras obedeceu o que Paulo falou? Quem é que batizou em nome de Jesus Cristo depois do ano 300? Prova-me pela história. Vocês conhecem da história? Eu só conheço da história porque Brana pregou, Brana estudou a história. Eu não estudei a história, mas Brana estudou a história e ele disse que foi só até o ano 100 que teve um batismo em nome do Senhor Jesus. Só até o ano 100. Aí depois morreram os apóstolos, foi escondido até o batismo. Aí você não tem batismo, aí você não tem a ordem da igreja, aí você não tem a correção para o momento das línguas, aquela ordem no momento de falar em línguas, de dar lugar à profecia. Você vai ter só quando isso é restaurado. Quando veio o movimento pentecostal, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, as pessoas falavam em língua a hora que queria. Mas quando vem William Branham, ele veio posicionando essas coisas como Paulo posicionou na igreja de Corinto no seu tempo. Aí Branham veio posicionando na igreja dele no tabernáculo Branham nos Estados Unidos, que precisava ser posicionado também os dons. E é isso que você encontra dentro da mensagem. Até hoje teria que ser posicionado os dons, mas eles preferem ficar com os dons quando Deus já deu uma coisa superior aos dons. O Branham mesmo é quem pregou isso. Ele disse que a mensagem que ele estava pregando era superior à cura divina. Mas pergunta para quem gosta só de cura divina. Eles acham que isso é tudo. Se você não crê em cura divina, você está perdido. Está perdido no tempo do irmão Branham, que o povo não cria. Agora não, agora todo mundo crê em cura divina. Você está perdido por não crer no novo nome. Você está perdido por não crer nos trovões revelados. Você está perdido por não crer que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono. É isso que está a perdição das pessoas. Mas elas querem que fique lá atrás. É cura divina, tem que ter cura divina. Deus veio com a mensagem da revelação ao irmão Branham, depois da primeira etapa, cura divina, segunda etapa, profecia, terceira etapa, abertura da palavra, revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Bem, agora dentro das eras da igreja, vamos acompanhando aqui até eu chegar no irmão Branham. As 7 eras da igreja, a era de Esmirna, 143, preste atenção. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região,
e depois desse mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Isso aconteceu com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e tinha que acontecer com Brana, que Deus deu a luz para ele, e depois essa luz foi semeada através de pastores que foram ensinados e que mantiveram fielmente a mensagem. Agora, quem foi que manteve fielmente a mensagem, trazendo dos Estados Unidos para o Brasil a ressurreição isolada do irmão Brana, para revelar selos, trovões, novo nome, visão da tenda, quando tudo já estava revelado? Isso é uma falsa crença, isso é uma interpretação errônea, que o irmão Brana disse, para não interpretar. Isso é uma interpretação. Como que você vai dizer que ele vai voltar para fazer coisas, sendo que já foi tudo feito? E nós temos dentro da mensagem, não era visto antes, mas hoje é visto dentro da mensagem. Agora o irmão Brana diz assim ainda, o 143 da era de Esmirna: mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Eu sei que alguém está dizendo assim: Brana nunca falou de novo nome, Brana nunca falou dos 7 trovões, Brana não falou da terceira puxada. Quer dizer, eles são tão cegos que a gente vai mostrar para eles que Brana falou e eles não vão ver, certo? Aí, lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. Brana advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. Escuta, diga somente o que diz as fitas. Escuta, na revelação dos selos, é o que eu quero te perguntar. Diga só o que diz as fitas. Na revelação dos selos, o que as fitas dizem? Diga só o que diz a mensagem do profeta. Na revelação dos selos, o que diz a mensagem do profeta? É isso que eles não sabem. Eles sabem o que diz a primeira etapa, a segunda etapa, mas eles não sabem o que diz a fita que o profeta pregou, a revelação dos 7 selos. Escuta, o livro só é revelado quando? Se o irmão Brana falou, eu creio. Esse é o meu problema sempre. Eu creio. Eu creio porque é uma revelação para trazer algo. Irmão Brana nem podia pregar mais isso, nem podia ficar repetindo mais isto. Era para falar aquela vez e não era para dizer mais a ninguém, porque o mistério estava ali dentro do ministério do profeta. Porque a Bíblia, a mensagem do profeta diz: o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Apocalipse 10:7 e o primeiro selo 68 da última tradução e 33 da primeira tradução. Então, presta atenção, o livro só é revelado quando? A brecha, escuta, parágrafo 55. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado. Bom, se foi revelado através do profeta, então você já sabe que as eras denominacionais acabaram. E não houver mais tempo, Apocalipse 10:6, quando o 7º anjo está para tocar a trombeta, ele já está dizendo: o tempo acabou. Isto é, tempo dos gentios. Teve um tempo que acabou para os judeus. Eles rejeitaram a Cristo no Calvário. Acabou o tempo para eles. Aí o tempo passou para os gentios. Apocalipse 10:6 está mostrando que nos dias que o Cordeiro converte em leão, Apocalipse 10:3, ele veio rugindo como leão. Quando ele vem rugindo como leão, Apocalipse 10:3, o tempo acaba para os gentios. Ah, mas eu preciso de ver. Você precisa de crer na mensagem. Quando o irmão Brana está dizendo, e não houver mais tempo, tem que terminar o tempo, as eras, a era de Laodiceia. Mas como que a era de Laodiceia ainda está aí? Você sabe que ela está aí? Mornos. E não sabe. Vomitados da boca de Deus. E não sabe.
são laodiceanos, não somente os pentecostais e demais, mas os de dentro da mensagem, primeira e segunda etapa. Eles nem sabem que são mornos, vomitados da boca de Deus, vomitados da boca do profeta. Hoje eles são vomitados da boca de João, da boca da esposa. É isso que eles deveriam perceber, porque o tempo acabou. Eu estou lendo aqui a mensagem do profeta. Quando vai revelar os selos, as eras terminam, o tempo acaba. Escuta, isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Agora vocês não precisam me responder, mas os selos foram revelados? Você que está me ouvindo pela internet, você tem aí um livro com 10 livros mostrando a revelação dos 7 selos. Eu te pergunto, você crê que os 7 selos foram revelados? Aí ele vai dizer, não, revelou 6, o 7º não. O 7º é o próprio Brana, o 7º é o 7º anjo. Não diga a ninguém, ele não podia dizer que ele era. E ele a si mesmo deixou pregado na mensagem. Na primeira tradução, 150, 152, ele mostra que ele foi tomado para dentro daquela nuvem formada pelos anjos. Ele diz que aquele 7º anjo da constelação, que era o anjo dele, o 7º era o anjo dele, era o que tinha o 7º selo, e voou para mim, ele diz, voou para ele. Ele tinha o 7º selo, parágrafo 202 do 7º selo. Gente, é só tomar a palavra do jeito que o profeta pregou. Isso aqui não é uma interpretação. Irmão Branham está dizendo que o selo é revelado somente depois que as eras da igreja terminam e que acabe o tempo. Agora você diz, não, não pode ser. É o que o profeta disse. Vou continuar. O que dizem as fitas sobre o Cordeiro ter saído do trono? Quero deixar também esse parágrafo, porque tem que falar, diga somente o que a fita diz. E eu pergunto, o que dizem as fitas dos 7 selos sobre o Cordeiro ter saído do trono? Saiu ou não? Aí eu diria, saiu ou não, irmão Brana? O Cordeiro saiu do trono. Aí eu vou ler o que ele falou, a brecha 202. Esperemos até chegarmos ali naquela hora, tomarmos aquela meia hora que é de silêncio, com fumo no santuário. Não há mais intercessão, o sacrifício saiu, é um trono de julgamento, não há mais sangue, pois o sangue que cobria o Cordeiro tem saído. Não espere você até aquele tempo. Irmãos, a coisa está tão perto que ele está dizendo para o povo, claro, não espere você até o 7º selo. Porque quando ele for pregado, é isso que acontece. Ele teve que falar nos selos anteriores, para depois dizer no 7º selo. Ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, porque ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém, os Estados Unidos não têm que saber. Os grandes nomes dos Estados Unidos não terão que saber, não diga a ninguém. Eles falam assim, mas se Deus quisesse, eu tinha falado, por certo, mas Deus não quis. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Por isso você tem que aprender isso. Olha, recordam do Velho Testamento, uma vez que o sangue não estivesse no propiciatório, havia julgamento, mas desde que o sangue estivesse ali havia misericórdia. O irmão Branham bate 5 vezes no púlpito, mas quando o Cordeiro saiu, isso terminou. Saiu para quê? Para revelar os selos. Quando o Cordeiro saiu do trono, para revelar os selos. É o mistério do 7º anjo, do 7º selo. É o segredo que ficou oculto por todos esses anos, desde que o profeta partiu até 2000. É o segredo que ficou. Olha 271 da brecha.
E quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal. Aí você rejeita que ele saiu do trono? Agora é um tribunal de juízo para você. Você aceita que ele saiu do trono? É uma misericórdia para você. Olha como as pessoas deveriam ver. Se eles aceitassem a Jesus, então era misericórdia para eles. Mas rejeitando a Jesus, era um julgamento do Velho Testamento, da lei sobre eles. E aqui é a mesma coisa. Quando você rejeita que o Cordeiro saiu do trono, você rejeita a mudança da misericórdia. A misericórdia nem na lei esteve, porque a lei era sem misericórdia, olho por olho, dente por dente. E não sei como as pessoas ainda hoje lutam para estar naquela lei. Observação dos mandamentos, tudo bem, você tem que ver onde esses mandamentos estão servindo agora. O sábado é um descanso eterno, é o que você tem que ver. Matar o irmão, não, só de encolerizar contra o irmão, você já o matou. Você tem que acompanhar esta parte que traz mais vida ainda ao Velho Testamento. E aqui traz mais vida a mensagem do profeta. E quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal. Ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei, e ele chama por sua rainha para vir se colocar ao seu lado. Você sabe que a abertura dos selos é Deus trazendo uma mensagem através de William Branham, chamando a rainha para colocar ao lado da mensagem, porque ele saiu do trono, o cordeiro saiu do trono. Você não tem que ir lá no trono agora, você tem que vir a ele quando ele saiu do trono. Ele está procurando a sua rainha. Através da mensagem que é pregada, os membros deste corpo de Cristo escuta e vem. Vou repetir, então ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei, e ele chama por sua rainha para vir se colocar ao seu lado. Eu pergunto, você tem coragem de vir hoje e colocar aqui ao lado dessa mensagem? Você tem coragem? Não tem, né? É isso que mostra que você não pertence a essa era da revelação. Você pertence à era dos mistérios. E não à era da revelação que o sétimo anjo veio, revelou. Ele não deixou nada para trás. O sétimo anjo revelou novo nome, revelou 7 trovões. Tudo que você pensa, sétimo selo, está tudo revelado na mensagem. Eu não tenho tempo de esclarecer você, mas eu tenho mais de 2.000 mensagens na internet. Procura lá para você ver sobre o sétimo selo, o que é que Deus já fez no ministério de William Branham. Agora escuta, ainda tem o 320, o que diz as fitas sobre o cordeiro ter saído do trono. E depois eu tenho só o parágrafo da antiga mensagem do primeiro selo, 74 e 78, que o cordeiro saiu do trono do Pai e se assentou no seu próprio trono. Olha, o cordeiro saiu do trono do Pai, que é o trono de intercessão. O cordeiro saiu do trono do Pai e se assentou no seu trono, que é vencedor. E esse trono vencedor era o mensageiro do dia. Sempre a mensagem está para aquele que vencer, aquele e não aqueles. Não é plural. É aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Quem venceu foi o profeta do dia, como o último eleito, é o profeta do dia. Nós estamos ligados ao último eleito, os outros estão ligados ao sexto, ao quinto, ao quarto, mas nós estamos ligados aqui ao último eleito, ao sétimo anjo, que é o último eleito na última era da igreja. Quando ele entra, então a porta da graça fecha. Isto é quando a terceira etapa é pregada, que o cordeiro saiu do trono, já não há mais misericórdia naquele trono. Aí você tem que se pôr ao lado do profeta de Deus do dia, que foi William Branham, e dizer: eu creio nessa mensagem. Eles tinham que largar do tempo de Moisés e se pôr ao lado de Jesus e dizer: eu creio em Jesus Cristo. Agora, eles têm que saber que Deus veio com um novo nome.
Você diz, eu quero o nome de Jesus. Vocês não aceitam nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Povo trinitariano, dualistas, vocês não aceitam nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Pensa bem as outras coisas. Eu falar para vocês e para a gente da mensagem que Jesus tem novo nome. De que Apocalipse 2:7 e 3:12 já está se tornando história. Não vai cumprir, está cumprido. O dia do novo nome da igreja, o novo nome de Cristo. Era quando o Cordeiro sai do trono, aí Cristo, anjo forte, desce e encarna nele. Qual o nome dele? Brana. Simples. Simples, é Cristo encarnado num homem. Não é o homem sozinho, é Cristo encarnado no homem. Não é o homem, você sempre pensa no homem. Não é o homem, é o que está encarnado no homem. Não é João, é o que está encarnado em João. Não é a igreja, é o que está encarnado na igreja. Será que não dá para perceber isso? Diz o profeta, não existe homem santo algum. Ele diz, o homem santo é o Espírito Santo na igreja. Amém. Eu gosto disso. 320, a brecha. E o Cordeiro, aquele santo parente, ensanguentado, que veio do trono, através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, saiu para reclamar sua herança. Ele saiu do trono para dizer, eu sou seu redentor parente. Você está ouvindo essa mensagem nesse dia do sétimo anjo? Eu vim para te redimir. No 7 é redenção. Quem pregou isso foi Brana. 7 é redenção. Por isso o novo nome tem 7 letras, BRANHAM, é 7 selos, 7 eras. E você vai encontrar Deus com 7 letras. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Eu te dou um sinal eterno. Eu sei que isso pode fazer parte, mas eu gosto de falar só isso. O sinal é eterno. Ele não diz eu te dou um nome eterno, te dou um sinal eterno. E o sinal está relacionado com o nome, certo? O sinal está relacionado com o nome. Quando ele viu 7 picos, quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Parados na brecha, 138 a 155. Leia a mensagem. Isso é o que diz as fitas. Isso não é o que diz Osmar. Osmar não entende nada, não sabe nada. É o que disse Brana, é o que diz o sétimo anjo, é o que diz a Bíblia. É o que você diz que tem que ficar dizendo o que o profeta diz. E ele diz isso e você crê? Ele diz que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e a era terminou, você crê? 320, a brecha. E que o Cordeiro antes, o santo parente, ensanguentado que veio do trono através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, saiu para reclamar sua herança. Deus conceda esta noite que eles o recebam. Possa cada decisão ser feita solenemente e possa eles se renderem a Ele só, quem pode apanhá-los e moldá-los para filhos e filhas de Deus. Quando você encontra o irmão Brana dizendo que ele está no trono nesta noite, você tem que entender, quando ele está no trono, porque o irmão Brana ainda estava vivo. Enquanto você tem um mensageiro vivo, você tem a misericórdia de Deus. Quando o mensageiro parte, agora a misericórdia de Deus está na revelação. Se você não tem revelação daquela mensagem, você não tem mais a misericórdia. O que Moisés disse? Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. O que diz Paulo? Se alguém cuida ser profeta espiritual, saiba que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. O que diz Brana? Diga somente o que a fita diz. Paulo diz ainda aos Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, como uma repetição, o versículo 9, ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema.
seja amaldiçoado. Esse é o evangelho de Paulo, que Paulo pregou, foi dentro das eras, as eras terminaram. Agora você precisa crer na mensagem que Deus trouxe, a revelação dos 7 selos através do seu profeta. Você vai até 1 Timóteo 2,5 e você vai ver Cristo, o mediador entre Deus e os homens. O que é isto? A mensagem de Paulo. Ninguém pode ensinar dentro das eras diferente disto, mas Deus já saiu das eras da igreja, a era terminou. O que está acontecendo agora? O Cordeiro saiu do trono, entendeu? Cristo é o mediador, mas agora ele não está mediando mais, ele saiu do trono para poder revelar os 7 selos. Por que eles não podem perceber isto? Eles querem ficar com a mensagem lá atrás, dizer, então a sua mensagem é amaldiçoada. Filho, cumpriu o propósito daquela mensagem, ao ponto de Deus mandar um profeta para nós, restaurar o que Pedro, Paulo, Tiago e João e os demais pregaram. Ele restaurou e nos deu uma Bíblia nova, a revelação dos 7 selos, que é a revelação do Apocalipse, que estava escondido por todos esses anos. Eu tenho que terminar. Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. 188. Assim digo eu no nome de Jesus Cristo, diz o profeta. Não aumente uma coisa, nem ponha suas próprias ideias nisto. Diga somente o que está dito nestas fitas. Faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não aumente isto. Amém? Então aqui eu tenho provado apenas uma parte, que nós temos muita coisa para provar. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o tempo acabou, e Deus estava em seu profeta com um novo nome. Escuta, Abraão, o que diz as fitas sobre o novo nome? Quer ver? Você sabe o que diz as fitas? Fique com as fitas, escute as fitas, fale só o que as fitas falaram. Sim, mas você sabe o que as fitas de William Branham disse sobre o novo nome? O novo nome é um nome familiar. E aonde está a família? Se é um nome familiar, e a família chama Jesus no céu e na terra durante as eras, mas depois das eras a família tem novo nome, ela chama Branham, porque terminou as eras. Aí você tem uma nova família, a família dos selos, que não pôde ter durante 2 milênios, não pôde ter ninguém crendo na abertura dos selos, porque não teve quem abriu. O Cordeiro não revelou naquele tempo, só abriu, mas não revelou, e deixou a revelação para os dias da voz do 7º anjo. Amém? O que diz as fitas sobre o novo nome? Abraão restaurado 45, HM faz parte do nome de Deus. Não entende você que é novo nome? HM está onde? Não é o de Grã. Grã é 6 letras, representa o mundo, o mensageiro que Deus mandou para Sodoma, para o mundo que está em Sodoma. Tem 6 letras, HM. Não, agora o novo nome que o irmão Branham está dizendo aqui, ó, HM faz parte do nome de Deus. Ele não podia falar, é Branham. HM de Branham. Escuta, irmão, um pouquinho. Um gentil levaria o seu nome. Um gentil. Jesus não é gentil nem judeu. Você tem que guardar isso. Isso é revelação. Irmão Branham diz, Jesus não é gentil nem judeu. Mas aqui, irmão Branham está dizendo, Jeová Jireh, 3ª parte, parágrafo 100. Um gentil levaria. Olha para você. Eu não entendo muito bem disso, irmão. Mas se eu dissesse, um gentil levará, seria futuro. Um gentil levou, seria passado. Um gentil levaria, é tempo presente. Um gentil levaria. Você que é estudado, o que você acha desta palavra? Um gentil levaria, não é passado, não é futuro. Um gentil levaria. Ele não podia falar que estava cumprindo nos dias dele. Deus disse, não diga a ninguém. Essa é a 3ª puxada. Deixa que vai vir mais à frente uma mensagem. João vai comer o livrinho.
E ele vai falar, você não fala para eles não, deixa os Estados Unidos chupando o dedo, não diga nada para eles. E ele chegou ao ponto de dizer, o que tem acontecido aqui esta semana, eu sei que vocês não têm visto. Perguntas e resposta sobre os selos, os primeiros parágrafos. Vocês não têm visto. Carta ao irmão Liveio, 29, o significado de Bran. Bran agora falando quietinho, numa fitinha cassete, e falando para o irmão Liveio, olha, depois você escrever isso daí, ouvir isso daí, quebra a fita, quebra a fita, ou me manda ela de volta. Ele não quebrou e não mandou de volta. Tinha que ter esse testemunho. Irmão Liveio, o que ele trouxe de bom foi esse testemunho, de todo o seu ministério tão grande. O que ele trouxe de bom foi esse testemunho. Irmão Liveio, 28 e 29. O significado de Bran, sabe, irmão Li, o que significa Bran? Ele não falou Abraão agora, não. Ele falou, sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Em outras palavras, você sabe, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você sabe o que é Bran? Pai das nações, Pai dos gentios. Oh, é tanta coisa, meus irmãos. E aí, mais um pedacinho apenas. É a mensagem que diz, é o que diz as fitas. Por que vocês não pregam isso? Por que o irmão José Brana não prega isso? Se ele prega, diga o que o meu pai disse, diga o que as fitas dizem. Por que não diz isto? Diga para o seu povo o que é HM. Diga para o povo aí, meus irmãos, o HM faz parte do nome de Deus. Pregue isso. É o que eu quero que o profeta, irmão José Branco, prega. É tarde, mas que ele pregue. Faça algo, diga isso. O que meu pai disse. Diga somente o que a fita diz. Isso aqui eu estou lendo de um livro, mas está na fita. 3 anjos vieram ao encontro de Abraão. Irmão Branco diz, um foi Billy Graham, representado em Billy Graham, o outro em Oral Roberts. E aí o irmão Branco diz assim, e o outro era Deus mesmo. Então qual é o nome de Deus? HM faz parte do nome de Deus. Billy Graham, Oral Roberts. O outro era Deus mesmo. Por isso que HM faz parte desse Bran. Era Deus mesmo em carne. Era o anjo forte que tinha descido do céu em Apocalipse 10:1, já pisado na terra, que é entre nações, e pregando nos Estados Unidos, num homem, e dizendo, o tempo acabou. E os mistérios começaram a serem manifestados, revelados a todos. Amém. Um deles, o qual era Deus mesmo. Qual é a atração sobre a montanha? 154. É o que diz as fitas, meus irmãos. Digam só o que diz as fitas. Quando eu leio isso aqui, eu tenho algo dentro que move. Estou certo, eu não vou para o inferno. Quem foi que falou que um deles era Deus mesmo? Não foi Osmar, não foi Franca, foi Brana. E quem era esse? Se um era Billy Graham, outro era Oral Roberts. Qual era o Deus mesmo, se não era Brana? Não estou bravo, não. Isso é bom demais. Isso enche a minha alma, me dá descanso. Eu posso ir para casa e dormir em paz. Durmo sossegado. Eu preguei o que é verdade. Não vou enganar o povo. Não vou só falar para vocês, irmãos, escuta as fitas do meu pai. Meu pai disse que é para ouvir só as fitas, mas eu mesmo não tenho coragem de pregar as fitas dele. Amém. Amém. Deus te abençoe. O que eu não pude falar, que Deus complete no seu coração. Pai Celestial, aceita a nossa gratidão, Senhor. Te damos graça porque a mensagem é viva. E qualquer semente eleita, se parar para ouvir, Senhor, ela crê.
Qualquer crítico, se parar para ouvir, vai criticar. Mas qualquer semente eleita, se ouvir, parar e ouvir, vai crer. Por isso os pastores dizem, não escuta o Osmar. Na verdade, se você parar para me ouvir, você vai crer no que eu prego. Porque o que eu prego foi o que Brana pregou. Eles não pregam o que Brana pregou. Eles mentem para você. Eles diminuem a mensagem. Eles escondem a revelação. Mas por enquanto, pela graça de Deus, não sou bom, mas eu prego o que Brana pregou. Eu posso te mostrar os dois lados. Ele está no trono, que é o trono de vencedor. Não é o trono de misericórdia mais. Ele saiu do trono de misericórdia, tomou o livro, revelou os selos, deu para William Brana, e William Brana deu para nós. Obrigado, Pai, por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Outra